Lucas capítulo 22, versículo 49, primeiro. Diz assim: ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Interessante que nós geralmente vemos esse texto da seguinte forma: lá estava Jesus no Getsêmani, aguardando a turma que viria prendê-lo, liderada ou guiada por Judas Iscariotes, e de repente, quando Judas dá o beijo em Jesus, sinalizando que era ele, e os guardas sacerdotais vão colocar as mãos em Jesus, Pedro então, de onde a gente não sabe, acha uma espada. De onde ele tirou essa espada? Pedro intocou, como a gente fala aqui na Bahia, uma espada há 3 anos e meio. Jesus nem sabia disso. A gente pensa assim, né? Jesus nem sabia que Pedro andava com espada. De repente, do nada, Pedro arruma ali uma espada, puxa de dentro das calças, né? Estava escondida. E aí tenta matar o cara desvia, pega na orelha, a orelha cai lá no chão. Será que a história foi assim? Aí Jesus vai dar uma bronca em Pedro. Mas será que a história de fato é assim? Eu te convido a voltar comigo um pouquinho e ver que a história ela não é bem assim. E essa narrativa de Lucas nos esclarece muito essa história. Volta um pouquinho comigo aí, no versículo de número 35. Você vai ver que a história não é bem essa. Diz assim, ó: então Jesus lhes perguntou: quando eu vos enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. E ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. Se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma, porque está escrito: ele foi contado com os transgressores. Eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito ao meu respeito está para se cumprir. Observe, ele mandou os discípulos comprarem espadas, justificou dizendo que era porque a profecia de que ele foi contado entre os malfeitores, os transgressores, os rebeldes, precisava se cumprir nele. Os discípulos, ouvindo isso, responderam: Senhor, aqui temos 2 espadas. E o Senhor respondeu: é suficiente. Jesus não só sabia que Pedro carregava uma das 2 espadas da sua equipe ali, como o próprio Jesus os mandou levar. E quando eles disseram a Jesus: temos 2, Jesus disse: tá bom, é suficiente. E aí? Como entender isso? Jesus mandou levar a espada, e chega na hora H, eles usam a espada, Jesus repreende quem usou, no caso Pedro. Que história confusa é essa? Para a gente compreendê-la perfeitamente, precisamos voltar ao início do capítulo para entender o contexto. Vá comigo aí no versículo de número 1 do capítulo 22. Diz assim: estava aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Observem, estava chegando a Páscoa, e os sacerdotes principais, os mestres da lei, já muito incomodados com o ministério de Jesus, que naquele momento estava ali em Jerusalém, alvoroçando tudo, estavam buscando uma forma de matá-lo, mas queriam matá-lo longe do povo, porque tinham medo da reação do povo. Para aquele povo se inflamar numa rebelião generalizada, o povo judeu era um povo aguerrido, é um povo bravo. Naquele tempo, toda hora estourava uma rebelião. O povo já não aguentava mais os romanos, não aguentava mais os sacerdotes que se coligavam com os romanos. Então, se eles prendem Jesus,
que até outro dia está sendo aclamado, que entrou em Jerusalém há poucos dias, ouvindo Hosana, 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 ou seja, sendo aclamado pelo povo, se eles prendem Jesus no meio do povo, poderia ocorrer uma rebelião, e eles não queriam, eles tinham medo da popularidade de Jesus. Jesus estava bombando no Instagram, Jesus estava bombando no Facebook, e eles tinham medo desse poder. Vai que ele faz uma live, e espalha, e nos denuncia, e o povo vem a favor dele e nos cancela, né? Fosse nos dias de hoje. Então estavam com medo do povo. Observe, olha o versículo 3 então. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Nesse contexto, dos sacerdotes estarem com medo do povo, Satanás, percebendo a situação, entrou em Judas por causa disso. Esse então está ligando a frase anterior, que é o medo do povo, com a ação posterior de Judas. Satanás, então, ele entra em Judas, a ação do diabo, ele entra em Judas, e o que ele faz? Versículo 4, e Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Por que a proposta alegrou? Porque Judas sabia uma forma de entregar Jesus quando ele estivesse isolado da multidão. Os sacerdotes estavam com medo de prender Jesus, eu repito, como? Em público. Judas, que era íntimo, saberia uma hora e um local para entregar Jesus isolado, né? Na tocaia, na emboscada, nas sombras, nas trevas. Versículo 6, ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Você entendeu? Então Satanás entrou em Judas e foi resolver a questão. Para eu, não estão matando ele por causa do povo, então eu vou usar Judas para criar um cenário onde o povo não seja mais um empecilho para que prendam e matem Jesus. Então agora você está entendendo. E vamos lá. Agora vinha cá. Jesus sabia ou não que Satanás entrou em Judas e estava armando esse plano? Claro que sabia. E ainda assim, Jesus mantém Judas o tempo todo com ele. Jesus mantém Judas informado dos seus passos. Ele mantém Judas sabendo do seu dia a dia. Ele mantém Judas naquela posição privilegiada para ser espião dos inimigos. Como é que alguém tem um espião na sua equipe que vai lhe entregar para os inimigos e continua na frente desse espião, falando todos os seus planos? Só alguém que quer que o plano do inimigo se concretize. E não dá outra. Jesus mesmo, ele cria a situação. No dia da última ceia, no dia de Páscoa, ele está com os seus discípulos numa mesa, Judas está entre eles, e ele diz a Judas em João 13, ele fala: Judas, João 13, 27, Judas, o que você tem para fazer, faz depressa, a hora é agora, adianta, você tem que fazer agora, é o que ele fala para Judas. Judas, lembra que você tem que me entregar numa hora que eu vou estar só? Pô, estou lhe dizendo, a hora é agora. Ele dá o canal a Judas. Ele diz a Judas que vai ficar sozinho, manda Judas adiantar, e ele vai de fato. Vai para onde? Para o Monte das Oliveiras, lugar afastado do miolo da cidade. Para o Getsêmani, um jardim fechadinho ali, com as oliveiras antigas que cobririam a visão do povo. Então, Jesus coopera com o plano de Judas, que tem a participação de Satanás, mas que na verdade era o grande plano de Deus. Então, você precisa entender isso. Já que você entendeu isso agora, vamos voltar ao texto que nós lemos de João, ou de Lucas 22, 35. Jesus diz aos discípulos o seguinte: vocês precisam ter espada.
E eles falam: Jesus, temos duas aqui. Ele fala: basta. Agora pense comigo. Será que Jesus quer usar essas espadas para enfrentar a guarda sacerdotal que vai vir prendê-lo? Eu não sei quantos homens vieram, mas deve ter vindo 20, 30, 40 homens, não sei. Será que 12 homens com duas espadas podem enfrentar uma guarda que está toda armada? Como é que Jesus diz para os discípulos que duas espadas são suficientes? Será que ele quer enfrentar? Claro que ele não quer enfrentar, tanto que quando Pedro enfrenta, o Senhor fala para ele assim: Pedro, Mateus 26, Pedro, não faz isso. Se eu quisesse enfrentar eles, eu pedia ao meu Pai, e o meu Pai mandava mais de 12 legiões de anjos para me defender. Espera aí, se ele não quer enfrentar a guarda numa guerra, ele quer cooperar, ele quer se entregar, ele ajudou Judas, para que é que ele manda os discípulos levarem espadas? Ele está explicando aqui no texto, ele falou: olha, precisa ser assim, para se cumprir o que de mim foi dito. E Isaías 53:7, que está citando, ele foi contado entre os malfeitores. Jesus sabe que ele precisa naquele momento aparentar um malfeitor. Por quê? Porque ele estaria dando um argumento para ser usado contra ele e para a multidão. Porque se pegam ele sem nenhum argumento, sem nenhuma caracterização de malfeitor, de rebelde, e levam diante do povo, o povo não ia aceitar a sua crucificação. Ele precisava aceitar aquele papel momentâneo diante do povo de rebelde. Para quê? Para ser crucificado, para ser condenado, para o povo cancelar ele. O povo gritou lá em Jerusalém, quando armaram um paredão, Jesus ou Barrabás, cancelaram Jesus e salvaram no paredão Barrabás. Querem Jesus? Não, cancela, está fora, crucificam. Quem vocês querem? Todo mundo votou em Barrabás, e quebrou recorde naquele dia ali. Todo mundo votou em Barrabás e cancelaram Jesus. Por quê? Porque Jesus quis esse papel. Ele aceitou isso, o tempo todo ele cooperou para isso. Quando levaram ele diante de Herodes, por exemplo, Herodes disse que sempre teve curioso para conhecer Jesus. Olhou para Jesus e disse: sempre quis conhecer esse cara é famoso aqui, né? E aí, me faz algum milagre aí. E olha que Pilatos disse: Herodes, ele é galileu. Julgue você que é você que comanda a Galileia, que governa a Galileia, julgue você se galileu. E aí quando Herodes pegou Jesus na sua sala e disse: Jesus, faz um milagre, e fez várias perguntas a ele, segundo o texto fala que Jesus ficou calado aqui, ó. Faz alguma coisa ele aqui, ó. Se ele dá uma resposta, ele dobra Herodes na hora. Quem resiste à sua palavra? Se ele faz um milagrezinho, Herodes o libera também, mas ele não faz nada propositalmente, e Herodes tem ele como maluco. E ele aceita a figura de maluco para Herodes não condená-lo. Por que isso? Porque para Herodes era mais tosco ser um maluco do que ser um criminoso. Talvez um criminoso, sabe que Herodes nem pergunta sobre sua justiça. Herodes quer ver milagres e tem curiosidade sobre ele. Para Herodes importava mais ele ter poder do que ser honesto. Então, na frente de Herodes, ele não fala nada, não faz milagre nenhum. Herodes diz: ele é maluco, zomba dele, e ele aceita. Como ovelha muda, é levado ao matadouro, porque ele precisava ser crucificado, e ele vai aceitar tudo nesse momento para ser crucificado. Quando ele é levado para Pilatos, devolvido a Pilatos, Pilatos esquenta a cabeça perguntando a ele. Jesus responde: por que você não responde nada? Você não sabe que eu tenho poder para lhe soltar, rapaz? Ele aqui, ó, nenhum poder teria sido alto, não fosse entregue, mas não se defende em momento algum. Pelo contrário, ele coopera. Então a cena é mais ou menos essa aqui, ó. Está lá Pedro com a espada. Eu não sei quem era o outro discípulo com a outra espada. Eu arriscaria Simão Zelote, que por ser um zelote deveria ser um bravo.
Então os dois Simãos, cada um com a espada, está lá Jesus, e aí chega Judas e dá o beijo em Jesus. E observe, o texto que nós lemos diz que os discípulos perguntaram: Jesus, e aí? É para atacar com a espada? E ele calado. Ele deixa. Pedro dá a espada. Pedro quer matar, viu? Porque Pedro mirou na orelha, mirou na cabeça. Pedro tenta matar, Deus está no controle, não permite Pedro ser um assassino. Deus talvez desvie a espada de Pedro, ou dá graça para o Malco desviar. Malco esquiva um pouquinho, cortou a orelha. Aí Jesus fala: basta, basta. Pronto, já fizemos o teatrinho aqui. Já estamos parecendo um malfeitor. Basta, não quero fazer mal a ninguém, pelo contrário, vem fazer o bem. Para Pedro. Até fala: Pedro, seguinte, Pedro, ó, não use espada não, que quem usar a espada morre pela espada. E dá uma bronquinha, instrui Pedro, mas a cena foi montada. Pegou a orelha de Malco, colou no lugar. Vai, meu filho, fica bem. E coisa curiosa, Malco era servo do sumo sacerdote, vivia do templo. E se você vê no texto que nós lemos, Pedro cortou a orelha direita dele. Essa orelha direita faria uma falta tremenda. Veja em Levítico 14, várias cerimônias eram feitas pingando sangue na orelha direita. Faltar a orelha direita desqualificava alguém para o serviço no templo. E Jesus não quer prejudicar ninguém, nem aquele que vem lhe prender, porque ele vence o mal com o bem. E ele cura a orelha do rapaz. Mas o cenário foi montado. Agora eu vou lhe explicar, para a gente já ir para o encerramento. Olha que coisa profunda. Jesus não queria usar a espada, repreendeu Pedro por usar a espada, mas queria a cena de quem estava usando espada. Ele queria aparecer com a sua galerinha ali, com as espadinhas na mão, ele quis parecer um rebelde por um momento, para dar argumento contra ele no julgamento, para o povo também cancelá-lo, para ele ser crucificado, para o povo não lutar contra ele, porque se o povo luta por ele, o que acontecia, meu irmão? Rebelião, sangue derramado, os romanos entrariam, massacrariam o povo, como fizeram várias vezes em anos anteriores e posteriores a Jesus. Pequenas rebeliões foram massacradas pelos romanos, muito sangue foi derramado. Ele não quer que ninguém brigue por ele. Se ele tem que se enquadrar como malfeitor, se ele tem, como está na profecia de Isaías, ser contado entre os malfeitores, mesmo não sendo malfeitor, ele aceita para que o bem seja feito, para que o propósito seja cumprido, para que ele vá para a cruz, derrame o seu sangue e ninguém perca a vida nesse processo até então. Ele vai depois incentivar a igreja a entregar sua vida pela causa, mas naquele momento sem consciência, morte, por crueldade pura, sem consciência do evangelho, não. Então Jesus, na verdade, observe, não existe lobo em pele de ovelha. Aqui Jesus é uma ovelha em pele de lobo. Ele é a ovelha que aceita momentaneamente uma pele de lobo para atingir um propósito, para fazer o bem. E por que isso é tão profundo para a gente? Porque nós estamos na era da aparência acima de qualquer coisa. Nós estamos na era do parecer ser mais do que ser. Nós estamos na era onde todo mundo faz de tudo para não arranhar a sua imagem em nada. E muitas vezes abrem mão de fazer o bem para não parecer mal. Você entende isso? Isso é muito profundo. Alguns justificam dizendo: não, mas em 1 Tessalonicenses 5:22, diz: fuja de toda aparência do mal. Esse texto é muito mal interpretado. Fugir da aparência do mal ou da forma de mal, que é a melhor tradução, em várias versões está assim, NVI, entre outras, afastem-se de toda forma de mal, é o seguinte: se você vê que em qualquer coisa há vestígios de maldade, se afaste daquilo. Não é o seguinte: você está ali fazendo o bem, mas alguém olha e pensa que é o mal, aí você larga de fazer o bem, porque alguém está julgando que é mal. Claro que não. O próprio Jesus muitas vezes fazia o bem e era visto pelos outros como algo mal. Ele sentava com publicanos e pecadores,
E os outros diziam, ele é beberrão, ele é tão pecador quanto, ele é corrupto. Ele ficou sentado conversando um tempão sozinho com a mulher no poço de Jacó. Aquilo era muito mal visto, aquilo aos olhos de muitos parecia mal, mas ele não deixaria de salvar aquela mulher e através dela resgatar muitos samaritanos, porque alguém achava mal aos olhos dele, mas não era mal. Você entende? Jesus está num nível tão profundo que ele não se importa se parece bem ou mal, ele se importa de ser bom, de ser bom. E mais, se às vezes precisar parecer mal, ele até monta o cenário, mas ele faz o bem. Se ele precisar entrar num hospital para cuidar de um ovelha, num hospital de lobos, para cuidar de ovelhas, ele se veste de lobo. Isso é muito profundo. Ele se veste de lobo, ele entra de fantasiado de lobo, vai lá e cuida da ovelha. E alguém diz, não é um lobo ali, ó. Ele não está nem aí. Pode dizer que eu sou lobo, pode dizer que eu sou Beelzebu, como disseram dele, que eu sou beberrão, que eu sou amigo de prostituta, ou seja, amigo de prostituta é prostituto também, é pecador, que eu sou corrupto com os publicanos. Pode falar o que quiser, mas eu tenho um compromisso com o bem, eu tenho um compromisso com o que é justo, eu tenho um compromisso com o reino. Se você compreender isso profundamente, isso é profundamente libertador para você. Meu irmão, nós estamos na época em que todo mundo tem medo de se expressar, de falar uma coisinha fora do status quo, porque as multidões lhe cancelam, e ele vira agora um pária, ele vira alguém desprezado, ele vira alguém rejeitado, e nós temos medo. Jesus não teve medo nenhum, ele cooperou e disse, espera aí, eu tenho que cooperar com esses caras, eu tenho que mostrar para eles, eu tenho que dar um argumento a eles, pega aí, Jesus tem duas espadas, pega essas duas espadas aí. Quando Pedro usou, não, Pedro, não é para usar não, filho, só para poder mostrar mesmo aqui. É só para aparentar. Quer ver comigo? Olha como ele vai confrontar os sacerdotes. Versículo 52. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo, aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo, eu estou chefiando alguma rebelião? Por que vocês vêm contra mim com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Olha o que está falando o seguinte, ó. Vocês na verdade sabem que eu não sou rebelde. Tanto que eu estava no templo todo dia, e vocês nunca tocaram em mim. Por quê? Porque lá tinha o povo. Então vocês sabem o que está acontecendo aqui, e eu sei que vocês sabem. Isso é muito profundo. Ou seja, nós vamos armar esse cenário aqui para vocês enganarem o povo, e eu vou deixar isso, eu vou me calar, não vou me defender, eu vou me entregar, eu vou deixar o povo me cancelar, mas a gente sabe o que está acontecendo aqui. Nós sabemos que eu não sou rebelde. É igual Judas, Judas, você vai me trair, mas eu sei que você vai me trair. Isso é importante. Você não é um tolo, você não é um bobo, você é um crente maduro. Você enxerga o mal, você percebe o mal, mas às vezes você se cala por um propósito maior. Você deixa a pele de lobo te cobrir, mas o seu coração de ovelha bate forte, e para você viver a missão. Então, ó, eu sei o que está acontecendo aqui, e vocês sabem também. Olha como ele continua, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Tipo assim, ó, aproveita agora, eu vim para cá para facilitar para você, aqui é a hora de vocês. Eu mandei Judas ir para vocês me pegarem aqui mesmo. Vim para cá, para esse lugar escuro, de trevas, sem ninguém. Porque no templo era luz, era público, era os olhos de todos. Lá vocês não vieram para cima de mim. Aqui vocês vêm, né? Por quê? Porque é a hora das trevas. Aproveita, é a hora de vocês. Me leva aqui, pode me levar. E ele fala mais, em João 18. Me levem, mas deixem esses aqui em paz. Eles não têm culpa nenhuma. Levem a mim. Então Jesus, ele arma todo o cenário, ele aceita ser
pintado de rebelde, ele aceita ser pintado de blasfemo. Quando colocam ele no pátio da casa do sumo sacerdote e perguntam a ele: você é blasfemo? Ele aqui, ó, calado. Pode falar, pode pintar assim. Ele usou as espadas para isso. Não, ele não usou a espada para ferir, ele usou a espada para criar um cenário que o incriminasse, porque ele não tem medo de ser. Isso é muito profundo, meu Deus. Sabe o que ele está fazendo? Pense comigo. Digamos que tráfico de drogas eu vou usar um exemplo aqui bem grotesco para você entender, viu? Compreenda. Tráfico de drogas é crime. Digamos que um certo homem não é traficante, mas ele quer entrar na cadeia para evangelizar, para libertar os presos. Então ele aceita que coloquem na bagagem dele drogas. Ele propositalmente vai lá e deixa a polícia pegá-lo, deixa o juiz julgá-lo. Ele não se defende. Eu poderia justificar: não, juiz, botaram na minha sacola. Eu não, ele fica caladinho. Você é criminoso? Ele aqui, ó, caladinho. Não vai dizer que sim, porque está mentindo, nem vai dizer que não, para não sair dali. Ele fica caladinho, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. No seu julgamento ele fica calado. Para quê? Para ser preso. Ele quer ser preso, porque preso ele vai libertar a muitos. É Jesus. Ele foi preso como criminoso, tratado como malfeitor. O povo que dizia hosana, porque, aprenda isso. Gente é assim. Um dia lhe aplaude, daqui a uns dias lhe grita crucifica. E o povo que dizia hosana, hosana, aquele que vem, agora gritava crucificam. O povo que aplaudia e corria para ele, agora passa no Gólgota, maneando a cabeça, dizendo: ei, Jesus, você não salvou a tantos? Salva-te a ti mesmo, impostor, mentiroso, traidor, rebelde. Eu soube, hein? Pegou, foi espada para machucar as pessoas, hein? Ele aqui, ó, caladinho. Só Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, eu quero resumir hoje a pregação nisso aqui. Ouça isso em nome de Jesus. Você precisa ter um compromisso tão profundo e tão grande com o reino de Deus, com o bem, com o amor, com o que é bom, com o que é justo, com o que é santo, com o que é puro, que você abre mão da sua imagem. Você abre mão, sabe, do que aparentemente você é. Você entrega essa imagem a Deus. Deixa que Deus vai construir tudo isso. Deus vai construir. Deus vai construir o que você é perante as pessoas. Você se preocupa em ser. E se às vezes você tiver que parecer mal para ser bom, seja. Faça o bem. Ainda que o outro interprete como mal, ainda que o outro manipule a situação, para que você saia como ruim. Não importa. Essa palavra veio na minha cabeça esses dias, porque eu pensei em falar sobre um certo tema. Eu pensei: quando eu falar sobre isso, rapaz, vão chover, porque o mundo é assim, o mundo é de veneta, né? O tempo agora é todo mundo aplaudir isso, achar lindo, achar fofo e defender, dizer que o certo é assim, que quem é contra é do mal, e quem é contra isso é o diabo, é o demônio, não ama. E se você amar com a verdade, com o bem, querer construir algo de... Então, quando eu pensei sobre isso, o Senhor me levou essa palavra. Jesus mandou pegar a espada para quê? Para machucar? Não, para aparentar. Para fazer um cenário onde ele pudesse entrar no lugar que ele precisava entrar como criminoso. Ele ia pegando, e o próprio Pai o justificou. É Deus quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus. Romanos 8, é Deus quem os justifica. Deus te justificará, Ele vai esclarecer tudo, a luz dele um dia revelará tudo, quem é mau e quem é bom. Então, se nós ficarmos, agora, para encerrar, imagine Jesus preocupadinho com o que iam pensar dele. Quando ele diz: tem duas espadas, e quieta com essas espadas, não guarda ninguém, eu preciso parecer o mais pacífico possível. Aí ele chegava lá, aí diante de Pilatos, ele se defendia, aí Pilatos soltava ele. Herodes, ele se defendia, diante do povo, quando dissessem que ele era malfeitor, ele disse: não, gente, olha,
Eu até aceito morrer, viu, gente? Mas eu quero esclarecer um negócio aqui, viu? Eu quero fazer uma live aqui para esclarecer. Eu nunca fiz nada disso, nunca fiz mal nenhum, nunca fiz... Aí o povo diz, então não mata ele não. Crucifica ele não. Vamos lutar por ele porque ele é bom. E aí, carnificina, o Império Romano lutando, rebeldia do povo. Enfim, ele disse, não. Eu preciso aceitar essa capa de lobo. Importa é que eu seja ovelha. Aleluia. É ovelha em pele de lobo. Isso é muito profundo. Que o Espírito Santo leve você a refletir profundamente nisso. Que você assuma o bem de tal forma que esteja disposto a sacrificar o que tiver que sacrificar. Sua imagem, seu prestígio, enfim, faça o bem. Deus te justificará. Se encaixe no bem, entre no bem, se infiltre no mal, se necessário, para fazer o bem, para implodir o mal por dentro. Aleluia, isso é muito forte. Eu quero orar com você agora. Coloque aí no chat o quanto você está compromissado com a luz, o quanto você está compromissado com o reino de Deus. Diga, eu estou compromissado, Senhor, com o bem, muito mais do que com a minha imagem, com a minha aparência. Eu estou profundamente compromissado. Jesus disse, precisa se cumprir em mim a palavra que é dita. Ele foi contado entre os malfeitores. Então, Pedro, faz uma cara de bravo aí, Pedro. Pedro já tinha cara de bravo. João, Tiago, faz uma cara de mal aí. Todo mundo cara de mal. Deixa ele repreender a gente aí. Deixa ele vir para cá. Ele disse, pronto, já me prendeu. Deixa o menino ir embora. Me levou. Malfeitor, pode me levar. Nós sabemos qual é a verdade, mas pode me incriminar. Pode botar na minha ficha aí. Importa que ele há de me justificar. Os filhos de Deus serão caluniados. Ouça isso. Quem é verdadeiramente filho de Deus será caluniado, será perseguido. Mentindo dirão todo mal contra vós. Se não for assim, é muito provável que você seja um falso profeta desse tempo. Quando nós cristãos, sobretudo pregadores, líderes, quem fala em nome de Jesus, o mundo diz, que lindo, que fofo, que amor, que coisa, é isso aí, do bem, é do bem. Quando todos disserem isso, o Senhor falou, ai de vós, porque é assim que fazem com o falso profeta. Com aquele que deixa de fazer o bem para parecer bom. Isso é muito forte. Ele deixa de fazer o bem para agradar. Deixa de dizer a verdade, de confrontar, de amar, de pagar o preço, de sacrificar o que tem que sacrificar, de construir o que é seguro, o que é bom, o que é justo. Ele deixa de viver a cruz para agradar. Mas quem de verdade é de Cristo, não. Vão bater, vão falar, vão dizer que eu sou ruim, que eu sou mau, que eu sou do diabo. Vão me chamar de Beelzebu. Mas o importa é que aquele que está lá em cima diga, aí está o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Eu imagino os anjos dando risada no céu, olhando junto com Deus para o Getsemane, dizendo, opa ali, Altíssimo, que fofo ali, aqueles meninos ali, ó, com as espadinhas na mão. Parecendo uma ganguezinha. Olha ali, a ganguezinha de Jesus, as espadas na mão. Só que Pedro comeu a pilha, Pedro comeu a pilha, Pedro achou que era marginal mesmo. Pegou a espada e meteu na cabeça. Disse, Pedro, pera aí, só para aparecer, não é para matar ninguém não, para com isso. Quem usa espada, morre pela espada, Pedro, não faz isso não. Conselha Pedro. É só para aparecer aqui. Só para entrar nesse jogo desses bestas aí. Para a gente implodir as trevas por dentro. Somos lobos, somos ovelhas em peles de lobo. Ruim é o lobo em pele de ovelha. Provérbios diz, Salomão diz em Provérbios que leais são as feridas feitas por quem ama, mas o beijo de quem odeia é enganoso. Cuidado, porque esse mundo está cheio de gente que beija, mas é o beijo de quem odeia. É o beijo de quem não se importa com o bem de verdade. É o beijo de quem quer like, é o beijo de quem quer crescer, de quem quer popularidade.
Mas quem é de Cristo, ele não se importa com isso. Jesus se lançou numa posição de cancelamento. Jesus hoje seria cancelado, sabe? O cara está bombando no Instagram na sexta-feira, na semana seguinte está cancelado. Todo mundo conta, crucifica, cancelou, só comentário negativo nas fotos dele, só dislike nos vídeos dele, só a galera falando mal dele. Foi Jesus! E ele poderia reverter tudo com uma palavra, com um milagre, com um sinal, com atitude, com um anjo que veste do céu. Mas ele disse: não, vou deixar assim, porque se não for assim, eu não vou ser morto, e se eu não morrer, eu não vou resgatar muitos. E se não for assim, vai ter rebelião em meu nome, e eu não quero ninguém morrendo por mim sem a consciência do Evangelho. Quero ninguém morrendo por mim em guerra bélica. Não. Quem morrer por mim vai morrer como eu, como ovelha consciente para o sacrifício, como uma ovelha muda, como uma oferta no altar, e não como um guerreirinho, né, de batalhazinha humana, de batalha por território contra romano, de batalhazinha para retomar território. Não, quem morrer por mim, morrerá como uma oferta ao reino de Deus. Aleluia. Eu não sei se você consegue compreender a profundidade do que eu estou falando aqui, porque eu sou incapaz de transmitir na profundidade necessária, eu admito. Mas isso é muito profundo e muito libertador, se você conseguir alcançar isso, meu irmão. A sua vida ganha uma dimensão de liberdade, de poder, de graça, de gostosura, de prazer. É muito bom. Eu não digo, como Paulo disse, eu não digo que eu tenho alcançado, mas eu estou correndo para lá. Estou cada vez menos me importando com o que penso, com o que falo, e mais falando com o que eu sou, com o que eu faço, com a minha essência. E se tiver um dia que pegar a espada para parecer bandido, para o policial me prender, e para entrar na cadeia e libertar os presos, eu vou fazer, figuradamente. Aleluia. Vamos orar? Vamos buscar a graça de Deus, que Deus te liberte, seja do bem, seja da luz, seja de Deus, seja cheio do Espírito Santo, seja da graça, meu irmão, seja da verdade, seja do amor. Mas pastor, está todo mundo dizendo agora que o amor é isso, meu irmão. O amor é o que Jesus disser que é amor, que o certo é isso, o certo é o que a palavra diz que é certo. Faça, viva, e receba a pancada, o cancelamento, receba o que tiver que receber, mas viva de acordo com a verdade, com o amor, com a luz, com a graça de Deus. Não tenha medo de ser uma ovelha vestida de lobo, porque na hora H, você joga a capa fora, e a ovelha que está em você vai ser vista, a luz que está em você vai aparecer. Não dá para esconder a luz para sempre, uma hora ela aparece, e o próprio Deus tira ela debaixo da mesa e coloca ela no velador para iluminar toda a casa. Aleluia, glória. É tempo de ser mais do que parecer, é tempo de sacrificar aparências em prol de uma essência, e não é essência em prol de aparência, gente. Esse é o sistema do mundo. Os sacerdotes, não podemos pegar, olha que coisa maligna. Eu quero parar, mas o Espírito Santo está me movendo aqui. Olha que coisa maligna. Sacerdotes, no templo, bancavam de tolerantes, né? Estava lá, não, aqui não. Imagina o povo, vinha cá, vocês vão prender Jesus? Não, que prender Jesus nada, deixa ele aí pregando no templo. Aqui não, deixa ele aí. Tolerantes no templo, de boa. Mas lobos em pele de ovelha, na tocaia, no escuro, nas trevas, eles vão lá para prender, para matar, para humilhar, para escarnecer, para maltratar, para desidratar, deixar ele com fome, para machucar, para esbofetear a face, para cuspir nele. Como o Senhor disse, agora é a hora de... Aqui, eu estava na luz, ninguém me pegou, porque não são da luz, mas nas trevas, na tocaia, querem me pegar. Essa é a hora de vocês. Aí não, aí é gente que só se importa com a... Qual era o medo dele? Nós não podemos pegar ele por causa do povo. É gente que se preocupa mais com o povo do que com o que é certo. É a imagem que importa mais. Aí é o lobo em pele de ovelha. Jesus não. Ele disse, eu vou sacrificar a minha popularidade. Eu até preciso fazer isso, para que me deixem ser crucificado, e que ninguém venha junto comigo sem consciência. Isso é profundo demais. Isso é libertador demais.
Se a igreja entender isso, como nós estamos sendo, irmãos, uns crentes medíocres, midiáticos, aparentes, bobalhados, ridículos, preocupadinhos em parecer legal, em parecer fofo demais para todo. Para com isso. Seja, se você seja, ame, faça, viva, e a tua luz vai brilhar. E o que for luz só vai incomodar o que é trevas. E a trevas tem que se incomodar mesmo. E se não se incomodar, tem algo errado em nós. Seja, viva. Aí, pastor, se eu aparentar mal, aparente, só não faço mal. Jesus disse, fica com a espada na mão aí. Não é para usar não, é só para aparentar, meu filho. Não tenha medo de parecer mal, só não seja mal. 1 Tessalonicenses 5:22, repito, fujam de toda forma de mal ali, não é aparência de aparecer, é de forma, de formato de mal. Vestir de mal você foge, mas se não é mal, faz. Está lá Jesus, sozinho, com a samaritana, paquerando ali, hein? Aquela mulher teve 5 maridos, viu? Aquela mulher ali, aquela mulher piriguete, viu? Ele está sozinho com ela ali, viu? Aí ele tem rolo ali, ele está nem aí. Isso não quer dizer que você não se preocupa com o seu testemunho, não é isso. O testemunho é importante, mas o testemunho não pode ser uma preocupação tão grande que te tire da ação. Testemunho é um relato de uma ação. Como é que eu me preocupo tanto com o meu testemunho e não ajo, e não faço o bem, e não opero o bem? Que testemunho é esse? Testemunho do nada? Sou testemunho do que existe. Então eu não posso ficar tão preocupado, não parecer mal, repito, que não faço bem. Não, eu faço o bem, ainda que pareça mal. Pronto, é isso, acabou. Farei o bem, ainda que pareça mal. Glória a Deus.